Bom, gente, então, assim, agora a gente entra já, de fato, nas questões que estão no manual, né? E então a gente traz essa parte do histórico do Conselho Estadual do Idoso. E aí a gente pensou em fazer um quiz em relação a algumas questões desse histórico do Conselho Estadual, né? E nesse quiz, então, Patrícia, você vai nomeando a pessoa e eu vou fazendo a pergunta, pode ser? E a gente vai fazendo assim, brincando, tá? Então, a primeira pergunta desse quiz é: quando foi que o Conselho Estadual do Idoso foi criado? E aí a gente tem três alternativas, vocês podem responder quais delas são verdadeiras e quais são falsas, tá? Tá. Então, a primeira dela, né, a primeira pergunta, né, Saiu da tela. saiu da tela, Thaís? Tá voltando, acho que ela teve um probleminha de conexão, mas já tá resgatando aqui. Tá. Mas aí, assim, a primeira foi criado pela Lei 5.763, em 87. Foi criado pela Lei 5.763, de 87, atualizada pela Lei 12.548, de 27 de fevereiro de 2007, ou foi criado pela Lei 5.763, de 87, atualizada pela Lei 12.548, de 27 de fevereiro de 2017, e ainda atualizada pela Lei 14.874, de 1 de outubro de 2012. Quem vai responder a essa, Patrícia? Pode ser o Orivaldo, que estava aberto já aqui o som. Orivaldo? Olha, Pode, confia no teu taco, Orivaldo. bom, pelo histórico aqui, na sequência de leitura, é o item número 3, né? Porque ele está lá, criado em 87, depois seguiu uma atualização e depois seguiu a segunda atualização em 2012. Eu acho que é o item 3. A Valquíria colocou no chat, que é 3 também. Bom, gente, na realidade, a 3... Nenhuma delas, Beltrina. Nenhuma delas? Nenhuma delas, porque ele foi criado em 5763, certo? Depois foi revogado pela 9.802 e depois revogado pela 12.000. Então, está faltando 9.802, porque a 12.548, essa data, ela revogou a 9.802. E a 9.802 revogou a 5.763. Nós tivemos que fazer essa pesquisa por causa de uma situação no Conselho Estadual. E foi realmente como eu respondi para a Vera. Porque a 12.000 tem esse erro. Ela está dizendo que está revogando, a 5.763. Ela está revogando a 9.802. Tanto que a gente até deixa escrito para a próxima gestão encaminhar, sabe, que se faça essa correção. De 97. Então, a 5.763 é de 87. Aí, depois dela, sabe, veio em 97 a 9.802. Aí, em 2007, veio a 12.548. Então, tem esse erro. Se você pegar a 12.548, tem esse erro nessa. Tá? Então, eu ia falar, faltou o NDA, nenhuma das anteriores. Uma contribuição, sabe? Porque houve um questionamento, a Vera fez, eu pesquisei, e aí a gente constatou que o erro está justamente como a Lei 12.548, ela coloca que está revogando a 5763, não, ela está revogando a 9802. Mas o erro está na própria lei, então, Maria Helena? Porque a 12.000 lá, né? Ela relaciona porque a 12.000 é aquela que faz a condensação. Fila, né?
Então, ela relaciona todas as leis que ela está condicionando e tal. Então, ela põe justamente 5.763. A Vera foi dar uma olhada e falou, tem coisas erradas. Aí eu pesquisei e falei, está errado. Porque em 87 teve essa aí que vocês colocaram no 1, mas em Uhum. 97 teve uma outra do Conselho Estadual, Tem a revogação, né? a revogação dessa daí, entendeu? Sim. Então, vocês, sabe, É, dá uma pesquisada, Patrícia, sabe, para colocar, né? no manual tem isso na linha Ah, do é, tempo, tá revogada. tá, né? Na hora de colocar, a gente colocou da perspectiva das atualizações mesmo. Ah, sim, tá ok, Patrícia. Então, eu vou Que é- ficar a 3, a 14.874, não. Tá, mas Né? na realidade, todas elas estão corretas, né, gente? Sim, Porque de fato foi criado, depois foi Foi atualizado, e criado, foi né? atualizado novamente. Depois ele foi atualizado, né? E aqui fala atualização da atualização, né? Então, aqui é uma questão para a gente até reafirmar, né, as diversas leis. Agora, no manual consta toda essa linha do tempo de todas as revogações, porque isso é realmente, e isso é importante ter esse histórico, né? É fundamental para quem entra conhecer quando foi criado, todas as atualizações e o que foi a última atualização, né? Então, mas todas as três, quem colocou as três também, as três estão corretas, tá bom? O que é controle social? Essa a gente pode passar para a Vera, né? Porque a Vera é craque, né, Patrícia? Imagina! Então, é o exercício de democratização da gestão pública, é o que permite à sociedade organizada intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado para a definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação dos municípios, estados ou do governo federal. É a B, né? Eu não estou enxergando, mas eu acho que A 2? é a B. Pois. E se a gente falar para você que as duas são verdadeiras? Porque Também é o exercício, né? ele é um exercício de democratização da gestão pública, né? Mas é ao mesmo tempo que permite à sociedade organizada intervir nessa política, né? Mas é um exercício, né, democrático de uma gestão pública, né? Então, as duas são verdadeiras, tá bom? Tá bom. Vamos para a próxima? O controle social tem algumas dimensões. Quais seriam entre elas? Né? A dimensão política, que é aquela que envolve a mobilização da sociedade para influenciar a agenda governamental e indicar prioridades. A dimensão técnica, que é aquele que trabalha da sociedade para fiscalizar a gestão dos recursos e apreciar também os trabalhos governamentais. E a dimensão ética, né? Que é a construção de novos valores e de novas referências fundadas nos ideais de solidariedade, de soberania e justiça social. Quem responde? Eu acho que tem as 3 dimensões também. A Valquíria falou que eram as 3 dimensões. O que vocês acham? Se a gente for pensar, né, a atuação do conselho, ele permeia essas 3 dimensões, né? Cada um ali, talvez com a sua representatividade, mas a intenção do controle social é permear essas 3 dimensões, que tenha essa função, né? Então, as 3 estão corretíssimas. Então, o controle social atua na dimensão política, na dimensão técnica e na dimensão ética, né? São as 3 dimensões que envolvem o controle social, tá bom? Quais as leis que orientam a atuação dos conselhos do idoso? A Lei 8.842, de 94, né, que é a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso ou a Política Estadual do Idoso? A Elisabel sabe bastante de lei, né?
A Maria Helena que está bem atenta, que eu achei muito interessante ela perceber lá na primeira questão. Elisabel, você que falou que, né, leu bastante o Estatuto do Idoso. Olha, eu li o Estatuto do Idoso, li a Política Nacional do Idoso. Desculpa, eu não abri a imagem, mas a internet está muito ruim. Se eu abrir, ela é capaz de cair, tá? Sim, sim. Só para... E a política estadual do idoso. As leis que orientam... Olha, eu posso encarar que as três, se você for filtrar um pouco de cada, a legislação acaba nos direcionando. A Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, principalmente o Estatuto do Idoso que eu conheci, a Política Estadual do Idoso, elas envolvem muito políticas públicas. E o Conselho, como a Vera diz, é políticas públicas para todos os idosos do Estado. Então, mas se eu errei também, estou aprendendo aqui. Aqui todos somos aprendizes, tá? É verdade, isso é importante. Sim. Mas as três estão corretas, tá? As leis que orientam a atuação dos conselheiros. Por isso que é importante todo conselheiro, quando entra, né, conhecer o que é a Política Nacional do Idoso, conhecer o Estatuto, né, conhecer a política estadual do idoso, né, porque é isso que orienta, de fato, o papel dos conselheiros, né? Então, as três são verdadeiras. E só para retomar o que a Marilena trouxe no primeiro, aqui o destaque na 12.548 de 2007, que ela aparece bastante até no manual, porque é exatamente a partir desta questão que a Marilena trouxe, né, que é uma lei que, na verdade, ela faz um compilado, né, ela junta todas as leis referentes ao idoso, né, e cria uma política estadual do idoso, por isso que fica essa confuso da criação do conselho, a revogação, e ela é incorporada nessa 12.548 de 2007. Quinta, no âmbito do Estado de São Paulo, a Política Estadual do Idoso 2007, ela visa garantir ao cidadão com mais de 60 anos as condições necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania, visa consolidar a legislação relativa ao idoso, ou visa estabelecer ações integradas e de parcerias entre o poder público e a sociedade civil. Quem responde? Vou responder. Tá bom. Eu acho que são os três itens e o último mais forte ainda, que é fazer essas ações, integrar que essa parceria público com a sociedade civil. É essencial essa parceria para que a gente possa garantir esses direitos, tá? Então, acho que os três itens aí complementam-se e o 3 fortalece todo o negócio. Exatamente. Isso. Então, as três alternativas estão corretíssimas. Valquíria, você vai ganhar um 10, né? Que você está aí no chat respondendo todas. Mas é interessante a gente pensar, por exemplo, nesse primeiro, né? Garantir ao cidadão com mais de 60 anos as condições necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania, né? O que vem a ser isso? Pleno exercício da cidadania, né? Então, assim, pensando, né, quer dizer, é uma política bem ampla, né, mas do Conselho refletir sobre cada um desses itens, o que vem a ser isso, né? Então, quando a Vera fala, olha, o Conselho, tudo bem, ele olha as fragilidades, olha as vulnerabilidades, mas ele não é assistência social. Então, está aí, né, para defender a política pública para todas as pessoas, né? Está ali representando a população idosa, né? Então, quando a gente pensa, bom, no pleno exercício da cidadania, gente, ufa, né? Então, assim, parar para pensar também no que é a política é muito interessante, né? Acho que vale a pena aí uma reflexão, né? Eu acho que tem uma colocação para fechar um pouquinho o que a Vera trouxe, algo que todos que colaboraram trouxe de certa forma, desse papel do conselho. De fato, ele não olha só para aquele idoso vulnerável e frágil, mas, em muitas das vezes, ele não vai estar lá presente ele mesmo por tantas dificuldades e barreiras encontradas
para estar lá dentro do conselho para exercer esse pleno exercício da cidadania. Então, muitas vezes é algum outro ator, é algum outro profissional, ou é o papel da pastoral, por exemplo, que a Marilena trouxe, é sempre ou um papel comunitário, que vai levar para dentro do conselho essas necessidades desses idosos que não podem estar lá se representando, né? A gente tem que ter essa concepção, porque, de fato, aqueles que têm condições de ir lá lutar pelo pleno exercício da sua cidadania, das suas próprias necessidades, ele vai estar lá, ele tem as condições necessárias para estar lá. Mas a gente tem que lembrar também que tem esse outro, que é que talvez o que a Beltrina quis traduzir é o esforço muito maior do outro representar esse outro idoso frágil, né? A gente refletiu um pouquinho sobre isso também. Posso falar um pouquinho? Pode. Eu acho que a gente avançou bastante no âmbito de cuidados a partir de 60 anos. Implementou-se o Centro de Convivência do Idoso, o Estado fez um trabalho de consolidação, criar o Centro de Convivência do Idoso, um passo bem dado. Depois criaram-se o Centro-Dia do Idoso também, outra consolidação dos idosos vulneráveis sem condições de ter onde ficar, passar o dia lá. Depois, já existia há muito tempo a ILPI. Então, você vê que esses marcos que está se criando com políticas públicas governamentais, isso ajuda muito os municípios a essas tomadas de decisões das parcerias com a sociedade civil. Então, não havia nada como parceria de você doar dinheiro para uma organização social, por exemplo, se não esteja engajada dentro desse complemento de políticas públicas, tá? Então, eu acho que o governo está fazendo aí uma ação legal. O que acontece é que as ações são muito pontuais. Elas talvez não tenham um segmento de avanço. Cria o centro de convivência e não é um avanço, ou seja, qual é o próximo passo? Então, existem os espaços físicos, que o governo faz muito bem, mas colocar profissionais dentro desses espaços que façam isso avançar é grande dificuldade, por exemplo, no interior, tá? Eu não sei São Paulo, mas no interior a grande dificuldade é criar profissionais que entendam para avançar. E eu sinto essa dificuldade muito grande de criar esses profissionais com esse olhar para o idoso. Então, isso aqui que visa garantir, consolidar a legislação, estabelecer essa ação integrada, fantástico. Esses passos que podem ser dados, que existem uns espaços muito bacana, muito bem montado, mas esse avanço do intelectual chegando lá no idoso é que precisa mais, sabe? O interior carece desse tipo de gente profissional capacitada para avançar com o idoso. Eu sinto muito isso. Tem os centros maravilhosos e, às vezes, poucos profissionais são funcionários públicos e cumprem o seu dia a dia lá, mas esse avanço de profissionais, a gente tem muita carência no interior. Eu queria fazer só uma colocação em relação à cidadania. Exercício da cidadania. Quem sabe o que é e quem faz, independente da idade. Ela usa o seu direito e o seu dever da cidadania? Porque direito e dever andam de mãos dadas, é a base da cidadania. O que é que a população brasileira faz além de votar? Ou ela pede um favorzinho, ou ela reclama. E ponto. Tapou o buraquinho da minha rua, está tudo em ordem, mas eu não ando só na minha rua. Não me interessa. Na minha rua o buraquinho tapou. Na outra rua meu carro vai cair porque eu tenho buraco, mas eu não moro lá. Então, nós tivemos um período de ditadura que fez com que as pessoas idosas de hoje não atuassem de uma forma efetiva. E hoje a gente tem uma população que vive na democracia, que pode opinar, que pode questionar e não o faz de maneira efetiva. E acho que é aqui, nesse ponto, que a gente precisa, porque as leis são perfeitas, todas as leis, mas quem as conhece, quem as faz que elas sejam cumpridas. Esse é o nosso problema.
Essa é a nossa dualidade. A gente caminha pouco porque eu, cidadã, não sei o que eu posso fazer. Independente do seu nível de formação intelectual. Tanto aquele que mora na periferia, como aquele que mora no jardim, não está usando o seu direito e o seu dever da cidadania. Por isso, nada caminha. Ou caminha muito lento, muito devagar, né? Porque aqueles que estão no conselho decidiram usar o seu direito, né? Por isso estão no conselho. Por isso buscam, independente da sua formação, que o conselho é aberto para todos, né? Qualquer pessoa pode ser, não precisa ter título de nada para ser conselheiro, né? Mas na minha... Eu acho que o que pode também ser acrescentado, concordo plenamente com o que você está falando, e eu acho que ainda se acrescenta a essa tua fala uma descrença, né, nas representações democráticas, né? Então, e aí isso a gente... E são escolhidas por nós mesmos, então, reflexo das nossas escolhas. Sim. Então, mas é isso, né? É uma falta de educação cidadã, né? Totalmente cidadã. Eu venho utilizando um termo que surgiu na Espanha com um coletivo feminista, ecofeminista, na realidade, que surgiu por acaso, que se chama cuidadania, né? Que ela vai além da questão de cidadania, porque a questão da cidadania ela está presa, né? A leis e a fronteiras. E a cuidadania, ela coloca a vida no centro do cuidado, né? E não importa que vida seja essa, seja a vida de uma planta, seja o ambiente, seja o planeta, seja a pessoa idosa, jovem ou criança, mas é colocar a vida no centro do cuidado. E a gente não tem isso. Quando a gente coloca a vida no centro do cuidado, eu acho que a gente tem, então, essa outra relação com todo o entorno, né? E falta esse exercício, falta, né? Acho que é algo que a gente tem que pensar até dentro do próprio conselho, como está retomando, porque, de fato, essa é uma geração que está hoje, que ela não teve, digamos, ela foi tolhida totalmente. Mas aí você tem uma outra geração que descrê dessa representatividade. Então, a gente... Aí é a base da educação mesmo, né? E a educação que vem desde berço pensando daqui a 5, 6 gerações, pensar em ter alguma coisa a mais, né? Mas hoje a gente vive isso. Se as pessoas tivessem o conhecimento da Constituição, porque ela é a base de tudo. Sim. Se eu conheço a Constituição, né, porque ela me informa, ela dá as diretrizes, não preciso de lei, não preciso de estatuto, não preciso de nada. É só ir atrás da Constituição. E se eu não conheço a base, tudo anda mais ou menos. Vamos andar um pouco mais para ver se a gente anda melhor? A sexta questão a gente traz sobre os conceitos e direitos da pessoa idosa, né? Que seriam, né? São órgãos criados por lei que integram a estrutura do poder executivo estadual, distrital ou municipal. São órgãos considerados superiores permanentes, deliberativos e paritários. São órgãos livres de subordinações de caráter clientelístico, partidário e político. São órgãos com poder para tomar decisões não apenas consultivos, ou são órgãos com número igual de representantes da sociedade civil e do governo. Quem a gente chama para responder, Patrícia? Pode. Tem gente nova aí chegando também, mas o professor não deu aquela lá, né?
Por Não, eu não Ouro estava Preto. presente, mas agora eu estou. Tá. Então, professor Valdir. A meu ver, aí, todas essas questões aí estão corretas. Eu acho que isso aí engloba tudo. Não tem uma ou outra que tenha mais valor ou tenha mais autenticidade. Acho que as 5 questões aí, da primeira à quinta, todas elas se enquadram. Todo mundo concorda? Eu só tenho dúvidas sobre esse superior. O que é essa superioridade permanente? Eu não vejo que órgão nenhum seja superior a nada. Eu ia colocar isso, Vera, porque a palavra superiores, né? Uhum. Eu acho que é no sentido de controle social mesmo. Nesse sentido de tentar controlar, né, fiscalizar, mas é a forma como estava escrito no texto mesmo. Mas esse superior... É porque fica um adjetivo, né, que a gente pode sugerir a alteração. A não ser que esteja no próprio Regimento, né? regimento que os conselhos de direito da pessoa idosa sejam superiores permanentes, né? Não é. Então, teria que confirmar essa questão aí. Mas eu acho que é isso, né? No sentido de ser... Na verdade, está na lei, artigo da lei, né? na Política Nacional do Idoso, esse texto. Então, mas é no sentido de controle mesmo, né? No artigo 6º da 8.842 de 94, esse texto foi extraído. Órgãos superiores permanentes, deliberativos e paritários. Aí teria que estar mudando a lei, né? A gente trouxe assim, a gente mudou, até para não alterar, né? Mas é algo para se pensar também. Mas eu acho que nesse sentido é isso, de ser superior e não... não subordinado, né? Não subordinado, acho que é nesse sentido, né? Porque tem muitos conselhos que se sentem subordinados, né? E aqui seria também desse exercício, né, do controle social como um órgão superior permanente, né? O que a gente observa, né, o que aconteceu, por exemplo, no Conselho Nacional, não se mostrou ser superior permanente, né? Mas aqui são outras questões. Mas é isso, né? Na verdade, acho que foi um adjetivo acrescentado mesmo na hora de escrever. Como é que está aí? Serão órgãos permanentes, é porque foi revogado o 7º também, né? E eles deram nova redação. Mas o Conselho Nacional, estaduais ou de Distrito Federal e municipais de idosos serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos. Então, não tem superior. Não tem essa palavra, então realmente é um adjetivo adicional que pode ser suprimido, né? Vamos dizer assim. Eu sempre faria uma colocação, Patrícia, né? Uhum. A gente tem que ter a visão e também, né, levar para os nossos conselhos municipais que nós estamos vinculados a um órgão, alguma pasta pública, sabe? Mas isso não quer dizer que nós estamos subordinados. Né? Não, porque já houve uma discussão, eu digo, aqui na minha cidade, há muitos anos atrás, sabe? Entre o Conselho Municipal e a Secretaria, sabe? E onde a gente falou, não, sabe? Não é subordinado, sabe? É uma vinculação por lei. A lei determina isso, certo? Nós não podemos ser conselhos soltos, né? Isso não existe. Então, sabe, você está vinculado a, né? Mas a palavra vinculado, quando eu tenho as minhas dúvidas, eu vou buscar o significado da palavra lá na sua origem, sabe? Não quer dizer subordinação. E sabe, infelizmente, existem órgãos públicos, existem conselhos que entendem que é uma subordinação, sabe? Então, eu acho, sabe, que é muito bom numa formação, né, numa capacitação, a gente sabe bater muito nisso, né? Você tem que estar, porque a lei assim determina, você tem que estar vinculado a.
mas esse vinculado não quer dizer a subordinação, né? O termo correto seria vinculação administrativa. Isso, ótimo, tá vendo? São ideias Agora, que tem que pensar, sabe, na próxima gestão, quem for ficar na comissão de legislação e se pensar em estudar, analisar alguma lei, alguma normativa, sabe fazer essas propostas de alterações, né? Pode falar. agora eu particularmente penso que um conselho de direito não devia estar vinculado a secretaria nenhuma. Ele deveria estar vinculado à Casa Civil, ao gabinete do governador, para não criar esta falsa interpretação de que eu tenho que responder para o secretário da Saúde e é ele que manda, né? Então, é só para eu fazer projetos voltados para hipertensão, porque eu estou na saúde. Então, como o conselho tem que ter um olhar plural, seria bom que ele voltasse à sua origem, que é lá na Casa Civil. E daí ele tem um acesso, uma acessibilidade mais próxima a quem manda, a quem diz que vai ser para a direita ou para a esquerda, do que você ter todos esses intermediários e não chegar a lugar nenhum, que é o que está acontecendo. Você tem todo um bloqueio do senhor governador e ele não sabe o que acontece com o idoso. Ele não tem essa decisão, não é dele. Mas ele é quem manda no Estado. Ele é que convoca uma conferência. Ele é que autoriza se eu uso o recurso ou não, né, do fundo. Mas, diretamente, ele não tem conhecimento das coisas que acontecem. E os conselhos estando mais próximos, sem intermediários, eu acho que a gente caminharia melhor. Todos. Ok. Acho que a gente pode passar para a próxima, que vai ter mais questões. Tá fechado, Beltrino? Desculpa. Não, só estou perguntando para a Thaís se ela quer colocar alguma questão em relação ao que você estava discutindo anteriormente. Eu coloquei para a Natália. Tá. A gente estava vendo aqui que realmente tem uma questão do texto, né? Parece que esse texto já foi assim, mas que tem uma atualização que não... A gente está revendo a atualização e colocar a última atualização. Aham. Tá? Não acho que tá certo. Ok. A sétima, o Conselho Estadual do Idoso tem competências para intervir, formular e propor alterações nas políticas públicas e ações privadas destinadas ao atendimento à pessoa idosa, acompanhar e avaliar as políticas públicas e ações privadas destinadas ao atendimento à pessoa idosa e incentivar e ou propor, junto aos poderes e autoridades competentes, a criação dos fundos especiais da pessoa idosa em sua instância político-administrativa. Quem pode responder, Patrícia? Tem aqui a Nelly, que não falou ainda. Nelly, pode ser? Acho que não tá, né? Pode, tô sim. Bom, Nelly. A 3. A 3. Quem quiser colocar no chat também, fica à vontade. Alguém acha que outras também? Entre a 1 e a 3, porque somente acompanhar e avaliar não faz parte. Agora, intervir e formular e propor alterações nas políticas públicas, as políticas públicas são feitas pelos órgãos das pastas. Muitas vezes não chega
a gente não tem essa governabilidade, mesmo com decretos governamentais. Então, por isso que eu acredito que é incentivar e propor junto aos poderes e autoridades competentes. Bom, a Valquíria vai levar, de fato, hoje um prêmiozinho, viu, Natália? Você vai ter que mandar alguma coisa para ela depois. Gente, as três estão corretíssimas, tá? São as competências do Conselho, está na intervir, formular e propor, acompanhar e avaliar. Então, faz parte, né, das competências do Conselho. Tá bom? Vamos para a próxima? E se for deliberativo, porque conselho consultivo não pode fazer um monte de coisa. Tem conselho municipal que não é deliberativo. A gente está falando do estadual, né? Porque aí o estadual ele é deliberativo, né? Mas tem ainda conselho que não é deliberativo, Vera? O grande conselho, até esse mês passado, não era deliberativo. Sim, mas agora ele já é, né? Agora... passou a ser conselho agora, depois de 100 anos de idade. E ainda não está valendo. Ainda não está, mas já não foi publicado? Foi, mas só começa a valer ano que vem. Janeiro, né? Nossa, eu pensei que era automático. Publicou o que são políticas públicas. Vamos lá. São um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução de problemas da sociedade, ou são a totalidade de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público? Valquíria? Aposta aí, Valquíria. Valquíria é rapidinho. Já falou. Ela acha que é 2. Valquíria, de fato, as duas questões são verdadeiras, né? Então, A Thaís está passando cola para ela, viu? Eu acho que... Então, são um conjunto de ações e decisões. E assim, gente, eu não sei se você sabe, né? Mas assim, o tempo que leva para a formulação de uma política pública, né? Então, quem é de São Paulo sabe do PAI. O PAI é aquele programa acompanhante de idosos, né? O PAI eu acompanhei desde o início. Ele nasceu como um projeto, né? Ligado à Secretaria de Saúde. Aí recebeu uma verba de incentivo naquele prêmio que tinha do Banco Real, que depois virou Santander, e aí ele foi renovado, e aí para ser renovado, o banco então pediu à Secretaria de Saúde que ele se transformasse em um programa, e aí então ele se transformou de projeto, foi para um programa. Isso em 2009, 2010. Até hoje, ele não saiu de um programa, ele não evoluiu para uma política pública, né? E evoluir para uma política pública, porque um programa hoje tem, amanhã, dependendo de quem chega, até política, né? A gente tem esses desmontes, né? Mas já é mais difícil. Mas um programa, ele desaparece a qualquer momento, né? E, normalmente, gente, é de 10 anos, no mínimo, né, para essa evolução de um projeto, programa, virar uma política pública. E quando a gente fala de envelhecimento, então, parece que esse tempo é muito maior. O que a gente está fazendo hoje, ou até pensando na formulação de uma política pública, possivelmente não vai ser a nossa geração que vai usufruir dessa política, serão as gerações que estão chegando, né? Mas é um processo muito demorado, né? Então, ter noção do que né? E esse tempo, daí a importância de estar acompanhando essas ações, de estar junto ali com a Câmara, quer dizer, é muito importante esse papel, né? Bom, mas vamos lá.
Só para complementar, por isso nós precisamos que esses projetos sejam projetos de lei e não decreto, porque decreto você joga fora a qualquer hora e um projeto de lei, você não pode simplesmente agora não faço. Como a gente tem esse problema, a cada 4 anos vem alguém e começa a querer botar roda no carro que já está andando, nós precisamos, sim, todos estar atentos para que a gente tenha continuidade e que você, num período de 10 anos, possa ter uma avaliação do que foi efetivo, do que não foi, quais são as mudanças necessárias, aonde você chegou, e venha quem vier. Essa política tem que ser executada, porque ela ainda não atingiu os seus objetivos. Ela ainda não mudou, não houve mudança na estrutura do envelhecimento no estado de São Paulo. Então, é fundamental que... É o que você fala, Vera. Venha seja instrumentalizado. Bom, tem esse projeto, ele tem algumas falhas, a gente vai dar uma melhorada, mas esse projeto tem que continuar. Eu não posso simplesmente, não é meu, eu não quero. E isso é que tem que acabar no nosso país. A gente vai trabalhar isso mais até na próxima semana, que é da importância do próprio Conselho também ter o seu plano de ação. E nesse plano de ação, é importante levar em conta o que você está falando, né? Não fazer um plano de ação para 2 anos, mas pensar numa atuação atendendo aquelas metas, né? E de fato é isso, né? Se cada um chega a querer inventar a roda, a gente vai ter várias rodas e nenhuma rodando, né? É isso. Porque amanhã, né, Beltrina? Né? É amanhã. É isso, amanhã, desculpa, amanhã, sim. Da semana que vem, amanhã. Bom, ela está treinando para ser idosa. Mesmo, viu? Bom, a nona. As atribuições básicas do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo são articular, mobilizar, estimular, apoiar, fiscalizar e deliberar projetos, questões relativas à política estadual do idoso em todas as suas instâncias, em consonância com a política nacional do idoso e do Estatuto. Buscar parcerias com os órgãos públicos e instituições da sociedade civil, com foco na execução dos seus objetivos e zelando pelo cumprimento da política concernente à pessoa idosa. Opinar sobre os critérios de atendimento e a respeito dos recursos financeiros destinados pelo Estado às instituições que prestam serviços às pessoas idosas. Apoiar todas as iniciativas que visam promover a pessoa idosa em qualquer lugar do Estado. Estimular a criação dos conselhos municipais do idoso e definir a utilização dos recursos do Fundo Estadual do Idoso com base no plano de ação anual, era isso que eu estava me referindo, né? Que deverá conter as ações a serem implementadas no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do idoso. Então, as atribuições básicas do Conselho, né? Eu sei que a Valquíria aqui já respondeu, não respondeu ainda, mas, Valquíria, eu acho que você pode responder que todas as alternativas estão corretas e vocês percebem que as atribuições do Conselho são muitas. E essas são só as básicas, porque tem mais, né? Mas são muitas, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? É muito trabalho, quer dizer... Um conselheiro achar que vai participar do conselho, que isso significa participar de uma reunião uma vez ao mês, não dá, porque as atribuições que ele tem são muitas, né? Então, é importante, de fato, conhecer e como essas atribuições podem estar contidas no plano anual do próprio conselho. Não, né? Vocês só estão assim, nossa, que trabalho, como é que eu entrei nessa, né?
Olha, tem alguns amigos, amigas que foram convidadas até agora, né? Falando, mas Deus me livre, é muito trabalho, não dá. Então, assim, a gente sabe que é muito trabalho mesmo, né? Bom, a 10ª. Quem dá suporte à gestão do Fundo Estadual do Idoso e também designa seu gestor financeiro? A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ou uma secretaria do governo do Estado de São Paulo? Quem teve relação mais com o fundo? Secretaria de Desenvolvimento Social. No Estado de São Paulo, mas pode ser uma secretaria do governo do Estado de São Paulo. Se o governo fala, olha, não é mais a SEDES, mas vai ser a Secretaria, sei lá, da Habitação, vai ser a Secretaria de Habitação. Mas sempre é uma secretaria. Era isso um pouco que a Vera estava falando, que de repente, quer dizer, nem o fundo, nem o conselho deveria estar atrelado a uma secretaria, mas a uma outra instância diretamente ao executivo, né? Seja a Casa Civil, sei lá, que atravessasse todas as secretarias, mas que não ficasse vinculado a uma secretaria. Oi, Vera. Lembrando que, por exemplo, quando nós fizemos a conferência, nós tivemos que utilizar dinheiro do fundo. E quem autorizou que nós utilizássemos esse dinheiro foi uma comissão lá do Palácio, que faz uma fiscalização de todos os gastos do Estado, não importa de que secretaria, né? Então, embora fosse o fundo, o conselho que diz se gasta ou não gasta, a secretaria faz os controles lá de como é utilizado o dinheiro, mas foi para esta comissão no Estado para poder liberar o dinheiro. E a gente está solicitando para utilizar dinheiro do fundo, auxiliar as ILPIs, para utilizar esse recurso para auxiliar as ILPIs agora no Covid-19, então, básica vem para utilizar esse dinheiro, vem do governo do Estado, né? O processo é elaborado na Secretaria da Fazenda, na SEDES, mas a autorização inicial é do governo do Estado. Mas passa pela SEDES, né? Que é quem dá esse suporte número 1, né? Na realidade, a informação que nós tivemos quando começou essa história era elaborar um ofício solicitando ao governador autorização para utilizar o recurso do fundo para auxílio às ILPIs. 2 dias isso está resolvido. E você tem dispensa do edital e faz toda uma estrutura para que as ILPIs possam se inscrever para receber esse dinheiro. Isso foi março, nós estamos em outubro e este ofício não saiu ainda da secretaria, não chegou na mão do governador. A pandemia vai acabar e o recurso não vai chegar aonde deveria chegar. Só reiterando o que a Vera falou, o momento da convenção era tá? O momento se utilizar o Fundo Estadual do Idoso para as ILPIs é outro. Na convenção foi feito um pedido para uma comissão de gastos públicos, todo um levantamento que eles têm feito. Isso já existia para que depois não tenha problemas lá no Tribunal de Contas. Então, eles dão uma validade, né? Por que eles dão essa validade que foi pedido? Porque o gestor financeiro é da SEDES. Então, assim, o FEI, quem
Na verdade, quem dá toda a orientação para onde será utilizado, enfim, toda a responsabilidade é do Conselho Estadual do Idoso. A gestão financeira, o pagamento do que vai ser utilizado para o que vem do Conselho Estadual, e aí sim se paga, se não paga, enfim. Agora, o momento de pandemia, a Vera tem razão. Realmente eu participei de algumas reuniões, se eu não me engano, a Vera falou março, mas eu acho que foi abril ou maio. E o processo, sim, ele seria aprovado em um tempo recorde, se necessário, e era necessário. Eu entrei em alguns embates até em relação a isso. Mas ele não chegou de acordo com a consultoria jurídica, os procuradores precisavam. Então, sim, porque exatamente eles que tinham que nos orientar e nós fizemos orientar. É uma lei da calamidade. Pandemia, ela dispensa lei da calamidade que existe, como se estivesse no momento de guerra, tal, tem uma lei especial. A pandemia é uma legislação que não é a da pandemia, é uma coisa anterior à pandemia, faz parte da estrutura estado de calamidade pública. Estado de calamidade, isso. Se tiver guerra, coisa tem essa lei. Está lá no marco regulatório. A última informação, esse processo estava no conselho para ser revisado. Enfim, olha, nós não vamos discutir aqui porque não é... Não, Vera, de jeito nenhum, porque eu acho que você tem total razão. Não, é que eu, particularmente, como eu já estou saindo, e eu tenho certeza que na próxima semana isso não está resolvido e nem que as ILPIs vão receber esse dinheiro até novembro. Não vai acontecer, com certeza. Então... mas é isso, né? É só mandar um ofício e me diz, né, me orienta, e depois me devolve um e-mail com 9 páginas de tudo que eu deveria ter feito além do ofício. E o ofício não saiu, então não chegou no governador. É problema do governador? Não é problema, não chegou nele, ele nem sabe que a gente quer, o que a gente quer. Então, também a gente vai falar um pouquinho mais do fundo. No momento de emergência, que você tem um fundo para atender a população idosa, né? E você tem esse dinheiro, e esse dinheiro não vai chegar. Para que ter fundo? Ou para que abrir essa história, se ele não vai atender em tempo hábil? Tá bom, vamos economizar, o ano que vem a gente gasta com outros projetos. Ponto. As EPIs, problema delas. Se o Estado, aliás, vários serviços já auxiliaram, né? O único conselho que não fez nada foi o nosso. No Brasil todo, o único conselho que até agora não atendeu. Então, isso é só para dizer que não basta a gente querer. Não basta a gente fazer. De repente, o conselho trava. O conselho não anda. E não é porque o conselheiro não fez. Não é porque o conselheiro não viu. Então, esta independência, esta resolutividade do conselho, ela não é 100%. Que você começa a aplicar o que está no papel, daí você vai vendo quais são as barreiras reais, quais são os limites que você não pode, por exemplo, eu não posso mandar no jurídico. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho superioridade nenhuma. Eu não posso mandar no governador. Não posso. Bom, e isso a gente precisa estar atento a essas coisas e por que as nossas políticas caminham mais ou menos.
Tudo aqui mais ou menos. Esse é o nosso... Vera, como você bem disse, até respeito sim, e como você reforça, nós não podemos mandar nos procuradores, né? Mas a gente tenta. Tenta no sentido de conversar, de articular, de insistir e de sim, respeitar as ILPIs. Mas eu concordo com você que a gente tem que conversar isso, e talvez como a Natália, não, a Patrícia, né, falou, amanhã a gente vai ter desenvolver melhor esse assunto. A gente vai trabalhar mais esse assunto, né? Mas, de qualquer maneira, aqui está apontado, né, que essa questão do suporte à gestão do fundo, né? Porque a gente está falando dinheiro, né? Então, como é que esse suporte está sendo, né? Então, há uma lacuna aqui que para o Conselho, junto às sedes, no caso aqui do Estado de São Paulo, estar estreitando e integrando as relações, uma vez que ambos estão trabalhando juntos em função né? Então, acho que é nesse sentido, né, de se pensar em como esse suporte seja, de fato, algo que os dois estejam ali, né, e os dois brigando, né, e lutando pelo mesmo... Agora, eu sei, né, a briga eterna com o jurídico em qualquer secretaria a gente sabe como é que é também, né? Mas, de qualquer maneira... Eu não coloco como briga, eu coloco como... se eu sou do setor A, eu tenho um conhecimento técnico e eu executo de acordo com o conhecimento técnico que me foi dado. Ponto. E se eu solicito uma orientação para quem tem o conhecimento técnico, eu espero uma orientação adequada. E quando o setor técnico me diz, em 2 dias está resolvido, eu acredito no setor técnico, né? Porque eu não conheço o desenvolvimento, eu não sei como é que funciona, né? Eu só fiz eu só solicitei uma informação e eu vou agir de acordo com a orientação do setor técnico. Por isso ele existe. Porque senão eu faria do meu jeito e ponto final. Ligo para o governador, posso usar o dinheiro? Ele diz sim ou não. Mas não é assim que funciona. Muito importante que aquele que faz parte da estrutura que apoia o conselho, ou que tem que trabalhar com o conselho, porque também ele não escolheu isso, né? De repente ele tem que fazer e ponto final. Como é que isso está estruturado e eu não vou falar, me vem a palavra qualidade, mas não é isso. Qual é a função efetiva desses setores para que eles, dentro da técnica, atuem de uma forma efetiva? Sem gastar tempo, sem gastar dinheiro, sem nada. Uma coisa enxuta, econômica e simples. Se eu só tenho que apagar a luz, eu tenho que apagar a luz e ponto final. Bom, vamos... não falo... Faltam 2 questões para a gente terminar aqui e a gente encerra o dia de hoje, tá? Então, a 11, no caso do Conselho Estadual do Idoso, como é realizada a apreciação, fiscalização e proposição de ação a serem cumpridas pelo mesmo? Então, aqui as 2 respostas, elas estão corretas. Elas podem ser divididas por assunto, né? Mas também podem ser distribuídas à comissão que melhor possa atender o pleito solicitado, né? Então, as 2 alternativas estão corretas, tá? Vamos para a próxima, Thaís. A 12, a penúltima. Qual é o objetivo do diagnóstico da população idosa do Estado de São Paulo? Então, primeiro, para compreender as demandas, né, da própria população idosa, para compreender as vulnerabilidades e para propor políticas públicas voltadas para essa população.
Então, deixa eu já só adiantar para vocês. Um dos certificado e que captou recursos do fundo, né, de 2016, eu estou coordenando pela PUC São Paulo. E nós estamos, em janeiro, a gente vai lançar o diagnóstico da população idosa do estado, da capital. A gente não está pegando o estado, pegamos São Paulo como um piloto, né? Mas que eu acho que pode dar diretriz para os demais municípios pensarem, ora, se eu tenho um diagnóstico, eu sei então qual vai ser o meu plano, porque eu vou saber aonde eu preciso atender e quais demandas eu preciso solucionar. Tá? E a última pergunta é a 13. O que é necessário para compreender o perfil da população idosa do Estado? Então, isso entra como aquela necessidade de conhecimento. Quando eu entro para um conselho e não sei nada do idoso, eu preciso saber, né? Se eu entro numa empresa, ou eu, como jornalista, vou entrevistar o Pelé, que está fazendo 80 anos, eu não vou chegar nele e fazer a pergunta óbvia: quando é que você nasceu? Não, eu vou primeiro investigar o que já se conhece para poder fazer questões que sejam, né? Então, a mesma coisa, se eu não conheço, estou entrando numa organização, eu tenho que saber, né? Então, parte desse conhecimento faz parte de saber qual é a população idosa do seu município, do estado, né? Qual é a expectativa média ali, se ela está diferenciada em certas regiões ou não. Conhecer quem é a população ativa economicamente, né? E quem é aquela que é, entre aspas, não, que faz bicos, né? Saber também sobre a situação de renda e pobreza da população. Pode passar? Thaís, pode passar. Isso. Saber o que é aposentadoria e os impactos na velhice. Será que a aposentadoria deixa as pessoas mais empobrecidas, né? Eu não sei, né? Isso a gente está levantando nos estudos que a gente está fazendo agora. Ter conhecimento sobre assistência social voltada à população idosa, o que existe de serviços, né, da assistência para essa população, ter conhecimento sobre a responsabilidade da população idosa pelo domicílio e também a condição desse domicílio, ter conhecimento sobre a educação voltada à população idosa, ter conhecimento sobre a área da saúde voltada para a população idosa e conhecer o perfil dos idosos de uma maneira geral. Então, vocês percebem que se eu não sei nada e, de repente, me vejo lá como conselheira, eu tenho um mar, né, de conhecimentos a serem adquiridos para eu entender o meu lugar, entender qual é o meu trabalho e qual é a minha, digamos, responsabilidade em estar ali, né, representando a população idosa, tá? Então, assim, esse quiz, na realidade, todas as alternativas estão corretas, né? Estão no manual, mas ele reforça um pouco, né? É um pouco para a gente fixar esses conhecimentos em relação às competências do próprio conselho, tá?